partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Bem-vindo ao programa Caminhando com Jesus. Eu sou Antônio Blatt e vejo trazer a introdução desse momento maravilhoso, o qual nos encontramos para conhecer mais dos caminhos do Cristo e aprendendo assim a caminhar nele e com ele durante nossa trilha na vida terrena. Hoje traremos o quarto dom nessa série de vídeos que viemos fazendo sobre os dons do Espírito Santo. Hoje traremos o quarto. Ele que é a fortaleza, o fortalecimento. Iremos, junto com a irmã Eliana, destrinchar sobre esse quarto dom, aprender e aqui estudá-lo, aprofundando e entendendo como ter isso, o fortalecimento, dom do Espírito Santo, em nossas vidas. Agradeço imensamente a FEAL, Fundação Espírita de Luiz, por ceder espaço para estarmos aqui. Agradeço imensamente você, telespectador, que nos escuta, que possa estar nos seguindo nas redes sociais, portalmundomaior.com.br, e entre e acesse esse e diversos mais programas. Lembre-se também de virar um sócio contribuinte no feal.colabore.org, onde você participa e aqui ajuda esse momento maravilhoso a ser produzido e a muitos mais caminhos serem iluminados. Agradeço imensamente a você por poder divulgar e estar aqui sempre presente conosco, estudando o caminhar com Cristo e estudando muitos outros programas aqui dessa rede maravilhosa, que possamos juntos estar caminhando no Cristo com a nossa querida irmã Eliana agora. Vamos estudar. Encontro semanal. Com Jesus até Jesus, nós vamos avançando os nossos passos. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, bom tudo. Como diz a nossa querida Guiomar, né? Então, bom aprender coisas novas, bom tudo, quer dizer, lógico, Deus é bom, então essa bondade se estende a todas as coisas que a gente toca e olha. O nosso esforço deve ser nesse sentido, tocar e olhar e ler como bondade. A arte sublime de Deus realizar a vida, trazer-nos a vida. Grande alegria sempre, abrir o trabalho, estar no FEAL, cumprimentando a todos vocês que assistem, que nos encontram, e a todos aqueles outros comunicadores e todos aqueles que se aninham em diversas diferenças. As diferenças são unidas para levar até você aquela palavra, né, que mais te agrada naquele momento ou te estimula a fazer a sua mudança. A comunicação, o ir de pregar e do Cristo, né, há mais de 2000 anos, está aqui, nessa grande rede de comunicação, o Complexo André Luiz, nesta obra maravilhosa que ele deixou e que muitos, às vezes, por desconhecimento e ignorância, né, não compreende que devemos fazer as leituras, né, conforme as nossas capacidades. E dentro das nossas capacidades, a nossa dedicação, porque a nossa capacidade às vezes é pequenina, mas a dedicação e o esforço faz com que a gente vá avançando. Então, bom tudo. FEAL, Fundação Espírita André Luiz, e que tenhamos a vitória do bem em nossos corações nessa programação e que vamos caminhando com Jesus e examinando a teologia, o logos, né? A logia, a lógica, né, de Deus no mundo dos que escreveram sobre Deus, falaram de Deus, deixaram para nós o legado, e os estudiosos, né, que se formaram e estudam e se dedicam, e na doutrina, né, no Espiritismo, a nossa escola é a didática, certo? Da vivência, do estar dentro do espaço criado, de manutenção dele enquanto nos associamos, e de estudar sempre, sempre. O estudo é contínuo, não vamos parar nunca. É muito bom. Sabe, a vida é um livro. Vamos pensar assim? O livro vivo da vida.
E a palavra, a Bíblia e seus ensinamentos são incalculáveis. Foi de lá que Agostinho também bebeu a sua fonte, olhou para a sua fonte. Né? Por exemplo, hoje nós estamos falando do quarto dom, que é a fortaleza, vai ser que, né, nós vamos caminhando aí com nossos dons, que são, como, vamos dizer, a ação da espiritualidade santificada, ou da espiritualidade espiritualizada, ou da espiritualidade no sentido assim da prática mais profunda dos conhecimentos, onde a ação de vida destas pessoas, desses seres que escreveram e nos deixaram testemunhos, foi fazer a sua conversão, ou seja, o seu verso, né, fazer um verso grande de si mesmo e viver e estar em comunhão com aquilo que se aprende. Levamos um tempo, não é? A gente aprende o A, E, I, O, U, depois o grande alfabeto, e junto 5 letras, pensa A, E, I, O, U, 5 letras dão vida a, acho que 23, né, caracteres, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. Vamos embora. Não é? Pensa, 5 letrinhas. Então, são praticamente 5 dons básicos, 7, né? Eles são chamados dons do Espírito Santo. Mas eles depois são reunidos com aqueles que a gente já conhece. Mas daqui a um pouco a gente fala sobre isso, não nem nesse programa. Nós vamos hoje olhar para a fortaleza. Né, nós falamos do dom eu anotei aqui, né, do temor, a gente falou que até que trocou com sabedoria, falamos até, lembra? Se você não lembra, busca o programa para você avançar, estudar, levar adiante, não é? É o primeiro dom, né, vamos dizer, a primeira linha do texto desta literatura maravilhosa é a sabedoria, né, pelo dom do Espírito. Mas Agostinho, nós estamos falando do bispo de Hipona, Santo Agostinho, que viveu no século IV, e, enfim, falamos um pouquinho dele, trouxemos dados no último encontro, etc. Ele pegou o último dom, que é o temor, e subiu para o primeiro, né? E a gente falou profundamente sobre isso, não vamos repetir, claro, né? Procure para poder entender por que ele faz esta mudança, né? O segundo do entendimento, eu preciso entender, a ciência é a consciência, né? Ter ciência de, e hoje a fortaleza, eu preciso ser forte, sabe, amados? E ele reúne com um salmo, o famoso Salmo 101, porque é o momento em que ele explana para nós, né, e no formato de um olhar maravilhoso, traduzindo aquela mensagem incrível de Jesus, que devemos construir a nossa casa, né, sobre a rocha, porque vem os ventos não a derrubam, vem a chuva, e mesmo que, né, está construído sobre a rocha, mas não a demole, né, porque ela tem raízes fortes nas pedras, nos fundamentos, né, no alicerce. Nós estamos construindo a FEAL, Fundação Espírito André Luiz, ela traz um mundo para nós, para que a gente, sabe, tenha certeza do que falamos, para que a gente construa uma certeza interna dentro de nós, que se transforme em cotidiana força, seja no ônibus, no trajeto do trem, sabe, nas ruas, quando você vai às compras 25 de março em São Paulo, né, que vocês estão aí, aqui em Campinas é diferente, né, mas enfim, quando você vai ao shopping, né, enfim, onde você estiver, o dom da fortaleza, na verdade, é a gente até separou aqui do lado para ler para vocês, né? Santo Agostinho, vou ler aqui, desculpa eu virar assim o rosto, né? Mas é um texto uma tela que está dizendo assim, ele aborda o dom da fortaleza associado à paciência. Olha, ciência da paz, e nós já vimos o dom, né? Aqui está escrito aqui, que é o segundo, né? Na verdade foi o terceiro dom, né? Que alguns chamam junto ao entendimento também, como é importante associado à paciência e à perseverança. Veja a perseverança aqui. E ele olha isto como um presente divino. Sabe? Não entendo nada, mas abre o programa e escuta.
Porque muitas vezes você está acompanhado de seres que podem escutar com você. Através da sua audição, você fornece essa audição a outros seres que te acompanham e eles crescem em aprendizado. A gente não está sozinho. Isso é uma informação importante do Livro dos Espíritos. A gente imagina que está sozinho, mas a gente está sempre acompanhado de nossos pensamentos que atraem outros pensamentos, e pensamentos não existem sozinho no ar. Eles nascem de seres que pensam em pensantes. Eu estou sozinho. Não, você pensou, tem gente que pensa como você e se ajunta, se aglutina. Nós somos seres de coletividade, não de solidão, sabe? No sentido assim, de ausência de presenças. Nós precisamos nos acostumar com a ausência, com o conceito das presenças, como gotas que compondo o oceano. Agradece às irmãs gotinhas ali, porque senão, se ela fosse sozinha, já teria seca, esturricada, né, pelo sol, já teria sido consumida. A nossa força está na nossa coletividade, a nossa força está no nosso nós. Nosso Chico Xavier sempre falava nós. Estamos fazendo, para quem nos ouvir lá em agosto, setembro ou dezembro, fazendo esse programa no mês de abril. Dia 2 de abril estivemos na Casa de Memórias e Lembranças, com o Filho do Coração Eurípides Dino dos Reis. E tão bonito tudo sempre, né? Aquele perfume que sempre rodeia. Agora o quartinho está aberto, você pode entrar, sentar, ver onde ele dormiu, sabe? Praticamente desde que ele veio de Pedro Leopoldo. Não é? A cartinha dele para os espíritos avisando, veja que coisa bonita, é assim, né? Inocente, no sentido de não se soberbar, né? De que porque fez todas essas obras com os espíritos, eles estão disponíveis a ele. Não. E também dirigindo a certos espíritos que precisam de indicações para nos achar. Também uma compaixão aí de quem realmente convive intensamente com o mundo espiritual e sabe coisas que não sabemos, porque não convivemos. Não temos não somos cidadãos, apesar de sermos cidadãos de dois mundos, né? Porque somos espírito e matéria, corpo, mas ainda não temos essa cidadania, né? Não tiramos esse passaporte que é só feito pela nossa capacidade, competência e crescimento. Mas não importa, ele foi e deixou aí para nós uma coisa linda, né? Então está escrito aqui, muito bonito do lado aqui nosso, e a perseverança. Então o dom da fortaleza, ele é associado a duas grandes virtudes: a paciência como ciência da paz e a perseverança, que é do verbo perseverar, que é do verbo esperançar. A gente já contou aqui para vocês que quem verbaliza, quem traz o verbo é o grande educador, professor emérito, professor Paulo Freire. Ele tem um livro chamado Esperançar. Ele pôs no verbo, ou seja, a gente precisa esperançar, fazer da esperança. Eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, nós esperançamos. Esperançávamos no passado. Esperançarei, terei esperança amanhã. É o futuro. Mas é lindo isso. E é um dos dons da nossa fortaleza. A nossa fortaleza nasce com base nessa grande virtude, dessa atitude de esperançar e de ter esperança. É muito lindo. Olha o que ele diz aqui. Esse é um estudo, tá? É o Google. Um presente divino que permite aos fiéis suportar as dificuldades e o mal com coragem, unindo-se à cruz do Cristo. O que nós temos que entender aqui? Não. Nós fugimos do pensamento, mas do sofrimento. Né? Nosso pensamento nem quer saber de sofrimento, não é verdade? Mas a cruz marcou a nossa vida cristã, vamos dizer. Só a cruz? Não. O encontro, o fazer junto, a ceia junto, não é bom tudo, aqui fora, quer dizer, está tudo bom, caminhar junto, mas na hora do sofrimento a gente sofre sozinho, né? É muito importante saber disso, que as pessoas se condoem da nossa dor até um certo limite, mas elas não estão sentindo a nossa dor. Não é?
Quando a gente vai às filas das pessoas que vão buscar o alimento, a gente vê o café da manhã, a forma como se come, tudo isso ali tem a fome presente. Diferente da gente que acorda até meio saciado, escolhe o que espera um pouco para comer, não é? Mas quando a gente está com fome, a gente não tem tempo, a gente mergulha no ato da mastigação com muita força. Então, esse dom, como é que se chama? Fortaleza. E ele inclui dentro dele a perseverança, o esperançar, perseverar, né? A gente pode colocar aqui no verbo muito bonito, e pacientar, né? Ciência da paz, como é importante. Aí vem os outros dons que nós já falamos, da ciência, o dom do entendimento, como é importante, né? Esses dons, como eles nos ajudam a crescer nessa direção. Assim, vamos cumprimentando vocês, assim, vamos trazendo nossa alegria de estar aqui nessa comunhão tão bonita com a palavra de Deus, com um dos seus momentos. A gente não se cansa, gente, é lindo, a gente não se cansa. Hoje pus um brochinho rosa aqui no cinza, dá um cantinho cinza, não é verdade? Ai, Deus. Bom, para ele, Agostinho, nós estamos estudando com a luz de Agostinho, né? Ele que fez toda essa teologia maravilhosa. A verdadeira fortaleza não é apenas uma virtude humana, olha, mas uma força que vem do Espírito Santo. Amados, a gente fica tão ligado a nós mesmos, nós estamos tão dissociados da presença divina que a gente não consegue entender isso, ouvir isso. Vamos ouvir de novo? Hein? Nós precisamos, tá vendo? Suportar as dificuldades e o mal com coragem. Como é que eu vou fazer isso? Só fortaleza, eu preciso ser forte para suportar o sofrimento e não sucumbir a ele, a não fazer revanche, a não responder golpe a golpe. Qual é o paradigma dentro da doutrina dos espíritos? É uma questão de estudo. Se a gente estivesse fazendo aí algum encontro, a gente pararia para refletir sobre isso, fazer grupos, conversar entre si, para que chegassem à conclusão. Qual é, queridos, essa questão, hein? Da fortaleza, o que nos torna fortes, o que significa esse dom. É um dom dado por Deus a nós. A gente precisa primeiro informar o nosso eu, o nosso ser. Sabe? Não é eu conquisto, eu sou. Nossa, ele é muito pacífico. São dons do Espírito Santo. Separa um pouco de características psicológicas humanas. São dons que podem ser adquiridos por cada um de nós. Cada um de nós pode tê-los, todos eles. 7 dons, né? São praticamente 4 essenciais. Depois a gente vai ver as virtudes cardeais e teologais, né? E as teologais a gente conhece bastante, né? Paulo disse, a gente estuda direto, fé, esperança, né? Caridade, são as de Deus. Mas essa informação de que nós temos contato com o Espírito Santo e ele pode trazer seus dons, então eu entro só médium. Mas está escrito lá no livro dos médiuns, também no livro dos Espíritos, todos somos médiuns. Mas eu preciso tratar esses dons do Espírito Santo. O Espírito Santificado tem esses dons. E eu preciso compreender que eu posso ganhar esses dons deles. Eles podem se assenhorar de nós, se aproximar de nós. E transpassar para nós como vamos dizer, como se a gente recebesse um sangue, entendeu? Na veia, quando estamos anêmicos na fé, estamos anêmicos de esperança, não temos andado em anemia total, descrentes, abatidos, com uma governadoria, não é, que todos estão achando difícil, né, dinheiro parco,
guerras no mundo incríveis, perigo de bomba nuclear. A gente não está sob uma angústia, não é, existencial profunda? Mas nós precisamos de fortaleza para passar por isso com esperança. Como vou esperançar sem o dom da fortaleza? E como é que eu alcanço esse dom do nada? Eu mesma vou para a terapia para alcançá-lo? O terapeuta pode te ajudar. Mas eu aconselho vocês de verdade, amados, né? Nem aconselho, porque conselho fosse bom, vendia, né? Eu estaria aqui pondo o preço dele. Mas, assim, o que a vida me mostrou para mim mesma é que quanto mais eu busco na psicologia aprendizagens dos meus comportamentos, eu encontro nos seres que reúnem os estudos da alma, da psique, com a teologia, com a busca de Deus. Aliás, os grandes 12 tomos de Allan Kardec, Política Leon Denis Arrivai, em França, né, que é a comunicação dele com o mundo todo, e textos e artigos de vários espíritos, chama estudos psicológicos. Então, ele já adianta em 1800 essa arte sublime da nossa estudar a nossa mente, olhar para ela. Mas ela existe para me ensinar que há um nível de aquisição, de paz, de esperança, das virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade, ter fé que a vida vai mudar, esperançar e continuar. Né? Como é importante as virtudes, né? Essas 3 grandes virtudes. Mas como é importante também eu saber que eu preciso orar e pedir, né, para que esses santos espíritos evoluídos transponham como uma transfusão espiritual. Quando a gente se aproxima de uma pessoa mais elevada, a gente se eleva. Né? Quando você vai estudar, por exemplo, você era analfabeto, sai alfabetizado. Aí você continua e tira o primário, o ginásio, daqui a pouco o colegial, você já tem outro. Faz uma pequena faculdade, já tem outros conhecimentos, então você precisa aprimorar a sua espiritualização, a sua espiritualidade, a vinda ao centro, aos cursos, ao estudo, às programações que essa TV Um Mundo Maior leva no ar. Pelo amor de Deus, nossa, a gente tem muito alimento. É uma ceia gigantesca de palavras, de ensinos, tem as piadas engraçadas sobre a vida e a morte, e sobre os defeitos nossos e as superações deles, textos seríssimos de todos que comunicam ali, não vou falar os nomes porque falo de um de outro, né? É injusto, né? Então eu vou pegar o nome de todo mundo aqui para falar, né? E como é muita gente também, então é só seguir. Pensa que quando você abre a TV, vai vir aquela pessoa, se digita lá, sabe? Aquela pessoa que você gosta, por exemplo, se é nós, irmã Eliana, põe lá que acha a gente. Tiago Soares, põe lá Tiago Soares, né? Nossa querida Bom Tudo, né? Guiomar, põe lá, sabe? E Damião, que são os mais, né? Esses dias eu participei de um trabalho bonito lá na TV. Fiquei muito feliz sobre as mulheres, sobre, né, o sentido, e é com um terapeuta, né? Também não fiz programa não, mas eu estive, né, evangelizando, psicoevangelizando, é linda aquela programação, que te ajuda a transformar os saberes da alma, da psique, né, em atitudes, em enfrentamentos. Então, você tem uma gama de coisas que você pode alcançar para fazer esse processo aqui que está dizendo o nosso querido Santo Agostinho, tá vendo? Para ele, né, esse dom que é a fortaleza, que é associado à paciência, então você tem que ter paciência no sofrimento, não queira resolver de um dia para o outro, porque o que é a dor? O que é o sofrimento? Por que esse atributo da ciência da paz é importante na sua vida, né? E a perseverança, o esperançar, perseverar, manter. Sem esperançar, você não consegue perseverar. Manter sua atitude de ir ao centro, tomar o passe, fazer o passe, limpar a mesa, ou seja, qual seja a tarefa que você alcançou. Não desistir,
Você fica desistente. Nossa, eu faço tanto, lá vem prova. Amados, a gente viu a vida de Chico Xavier sendo provada até o final dos dias, com os seus lançamentos. Né? Tem um episódio grande daquele grande médium que operava, curava no Nordeste, ofereceu a ele curar a vista dele cega, né, que sempre doía, sangrava e tudo mais. Ele falou assim, não posso, essa enfermidade que eu tenho me faz compreender o que é a dor e sentir-me igual aos meus irmãos e até ter compaixão, porque foi com a dor que eu aprendi quanto dói, e sentindo a dor eu posso então aquilatar o que o outro sente. Não, se Deus me deu esta enfermidade, vou vivê-la. Olha que bonito, olha que coisa forte, né? Que grandeza de história, para que a gente possa pegar exemplos concretos de uma pessoa, de um ser que aplicou isto aqui que Agostinho está falando aqui no século IV, queridos, não é? Olha, e permite aos fiéis, que somos nós, suportar as dificuldades e o mal com coragem, unindo-se à cruz do Cristo. Para ele, a verdadeira fortaleza não é apenas uma virtude humana, mas uma força. Vamos guardar isso? Então não é só uma virtude humana? É uma virtude humana, mas não é só isso, tá vendo? Não é apenas uma virtude humana. Ele não está dizendo, Agostinho, que não é uma virtude humana. É sim, porque o Cristo se fez homem, ele se humanizou, e ele teve essa virtude, ele viveu a morte de cruz, que é uma das piores mortes, né? Todos sabem disso, que sofriam morte de cruz, pessoas de muito mau caráter, sabe, a escória, como chamam, né? Que é muito, muito, muito triste esse nome, porque são filhos que têm mães e mães que choram aos pés, né, de seres que ainda não têm evolução suficiente para suportar as dores que aquela reencarnação lhe trouxeram, né? Mas uma força, tá vendo? Que vem então, a verdadeira fortaleza. Onde ela está? Ela seria o final do programa, mas eu estou começando com ele para a gente terminar com essa frase. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. A verdadeira fortaleza não é apenas uma virtude humana. A verdadeira fortaleza não é apenas uma virtude humana. Vamos repetir, da dentro do nosso coração. Ela não é uma virtude só humana. O que ela é? Uma força que vem do Espírito Santo. Nós não somos espíritas, amados, pelo amor de Deus, nós somos espíritos. Então vamos acreditar nos espíritos, pelo menos. Esse dia eu falei para uma pessoa dela, ela ficou brava comigo. Falei, escuta, você não é espírita, não? Sou. Mas então, cadê os espíritos seus que você está falando aí que não existe espírito, que isso, que aquilo? Um criticismo árido, dolorido, sabe? Ai, não vou perder tempo aqui, não. Eu creio nos espíritos, tanto os santos como os pecadores. Aliás, eu estou mais para o lado dos pecadores do que dos santos, mas eu grito o nome dos Espíritos Santos para me trazer. É uma das falas de Agostinho no Dom da Fortaleza. Estou estudando os dons, né, para trazer para vocês, não só ler. Sabe, leitura é uma coisa, passar um conhecimento é outro, né? Tem a responsabilidade do texto, né? Então vamos repetir essa fala muito bonita, é uma virtude, não é apenas uma virtude humana, tá? Mas uma força que vem do Espírito Santo, ser forte, capaz de transformar o medo e o sofrimento em testemunho. Jesus transformou o medo dele, lembra? Pai, afasta de mim esse cálice. Sabe, gente, Jesus não está pedindo para nós não ter medo, ele só está pedindo para nós termos coragem, ação do coração, agir do coração. Chora, sai correndo, não quero sofrer isso, tudo é normal, sabe? Não, nem que é normal, sabe? É do dom. Gente do céu, estou vendo aqui que a gente já passou uns minutos bem fortes aí. Vou parar então para o Antônio dar aí como chama? Uma fala legal aí, lembrando de novo, né? Lembrando, ele abriu, não é verdade? Então, falou aí 2 minutinhos dele, 1 minuto e pouco, 2.
E agora, então, ele vai dar continuidade, para que aqui também a gente vai fazer um ponto, porque aí a gente vai pegar os principais, está aqui nos estudos do Google, os principais pensamentos de Agostinho sobre a fortaleza. Eu separei para que a gente pudesse, né? Pois lá, por favor, Google, traga para mim. Aí ele trouxe aqui bonitinho, organizado, viu? Aí eu vou ler aqui, que são muito lindos, são lindos. Vou deixar para o segundo round, nossa. Nossa, amados, o tempo passa de uma forma que é incrível. A gente vai falando, esquece do tempo. Então, bom tudo para vocês, uma gratidão imensa. Só vamos guardar isso, né? Que a fortaleza não é só uma virtude humana, sabe? Aí eu fico lutando e procurando em mim. Não. Eu preciso me relacionar com os espíritos, eu preciso chamar aqueles que vão, né, transformar o meu medo, o meu sofrimento em testemunho. Vou me dar força. Já a gente continua. É lindo, não é? Estudar é lindo. Gratos, nós somos André Luiz, esse espírito querido, a nossa querida veneranda no nosso lar, e a todos os bons espíritos que estão em torno e lutam por nós, nossos tutelares, avós, avós, os anjinhos que estão aqui à minha direita, à sua esquerda, à sua direita, à sua esquerda. Mas se você é espírita mesmo, relacione-se com os espíritos, por favor. Você fica procurando tudo dentro de você, está tudo em você. Isso é um ego, você vai ficando inchado, enorme, poderoso. Vejam, Agostinho lá com a simplicidade dele, a grandeza dele. Quem pode lhe dar esse dom de ser forte? O Espírito Santo, o Espírito que desce com fogo e vem me iluminar. Eu quero ter tempo, porque eu separei aqui o Salmo 101. Agostinho junta esse dom da fortaleza com o Salmo 101 de Davi, onde ele... é lindo, eu vou ler para vocês. Vai ser o final do nosso encontro dessa jornada de hoje. Abraços, até já. Agradeço imensamente, querida irmã Eliana, por ter trazido para nós esse comecinho de estudo, onde aprofundamos bastante no quarto dom, né, a fortaleza, e que possamos juntos continuar estudando esses dons. Temos aqui, né, 7 dons do Espírito, e que vamos juntos, estudando um a um, aprendendo cada vez mais sobre como caminhar com Cristo, no Cristo, os dons que Ele trouxe para nós, e que possamos nos basear no que nossa querida irmã Helena trouxe para nós, em nossas vidas terrenas, nossos caminhos, nosso dia a dia, aprendendo foco, nossos caminhares, aprendendo a como tratar o próximo e como nos portarmos com nós mesmos. Agradeço imensamente à Fundação Espírita de Luiz por ceder espaço para esse programa poder acontecer. Agradeço também imensamente a nossa querida, amada equipe da TV Mundo Maior, essa equipe que está no backstage, que divulga, está lá na parte técnica fazendo acontecer e divulgando para mais e mais corações. Entre e acesse www.portalmundomaior.com.br, onde você pode acessar esse e muitos mais programas maravilhosos dessa rede de amor, onde você pode estudar, aprender sobre os caminhos do Cristo e muitos mais caminhos do Espiritismo. Agradeço imensamente a queridos amigos e amados que participam dessa transmissão, esses queridos aí que estão do outro lado da tela, nossos telespectadores maravilhosos que com muito amor deixam sempre aqui seu compartilhamento, seu like, e que possam estar conosco, nos escutando e sempre aprendendo cada vez mais. Entre e acesse fiel.colabore.org, onde você pode virar um sócio doador nessa rede maravilhosa de amor. E aqui deixo agora a mensagem para nossa querida irmã Eliana, para que possa trazer um momento de encerramento desse quarto dom, onde aprendemos a fortaleza. Querida irmã, obrigado. Deixo aqui a palavra à senhora. Queridos, retornando então, Antônio, gratidão pela sua fala, pelo seu carinho, pelos endereços que você deixou e por sua pequena, mas sábia e singela observação. Então, se o dom hoje é fortaleza, se a fortaleza, Agostinho a separa em 2 grandes campos, né? Como nós vimos, quais são eles?
A paciência, né? Lembra que ele separa? E perseverança, 2 P's, é fácil de guardar. Para eu ser forte, eu preciso ser paciente e perseverar. O enfraquecimento de nossa vontade, ela passa, né? Esse enfraquecimento, ele passa quando nós nos perdemos de quem nos dá força, que é o Santo Espírito de Deus, os Espíritos Santos, o convívio com eles nas nossas casas de oração. Não adianta ficar em casa, sabe? Assistir por por televisão, pelos meios de comunicação. Não, eu tenho que estar lá. Que os Espíritos não voam daqui para aí. Né? A não ser que você esteja impedido, acamado, doente, mas você precisa estar no recinto. A sua fortaleza é feita como pequenas gotas no oceano. A força do oceano é enorme. Então, a força da coletividade é importante que você esteja presente no seu centro espírita, presente em todos os eventos, em todas as horas, não é só no seu compromisso, porque é lá que você encontra esse Espírito Santo que vai dar para você paciência e perseverança. Aí então ele anuncia aqui, eu vou apenas citar, porque senão a gente ficaria longamente, não é um tema que dá para tratar tão rapidamente, aqui a gente só está fazendo assim uma simplicidade de coisas para trazer para vocês, mas ele aqui, ele anuncia, quer ver? 1, 2, 3, 4 momentos para que você possa olhar os pontos principais sobre a fortaleza, esse dom, que passa pela paciência e perseverança. Vamos guardar? O dom da fortaleza, ele é dado por quem? Não é só para o meu pensar, não é só para a minha vontade, é pela minha ação conjunta com os Espíritos Santos. Onde estão os Espíritos Santos? Não estão tomando banho de mar e tomando sol, não é? Eles estão onde tem dor, eles estão onde tem necessidade, eles estão onde aqueles que procuram. Então, a partir que você se torna um espírita, você se torna um servidor. Servidor, essa palavra é servir àqueles que estão em dor. Servidor, eu sou um servidor, estou a serviço de quem? Da dor humana. E à medida que eu estou em serviço com a dor humana, o Espírito Santo me protege, lógico, é ele que, através de mim, atua. Naquela palavra que eu consigo dar, no sorriso que eu consigo abraçar, sabe, naquela resposta que parece que vem do nada, mas a pessoa até fala, nossa, leu o meu pensamento? O Espírito Santo com você. Aprenda a andar com o Espírito Santo. Muitos seres estão recebendo nos seus lares crianças que sabem disso e cortam esse ensinamento. Cuidado. Eu tenho com tanta força porque minha avó foi geração de espírita. A minha mãe também. Então, quando viram que eu trazia alguns dons, eles se alegraram. Ah, e tá outro aí já está nosso seguidor aí. Não é verdade? Então, eles exaltaram as capacidades, né? E não vetaram esse crescimento, esse amor pelos espíritos que tinham minha avó e minha mãe. Então, se você amar os espíritos, viver na casa espírita, onde está minha mãe? Tenho saudade dela, vai onde ela está na casa espírita, vai na casa espírita. Ai, minha mãe me abandonou. Não, sua mãe, por amor a você, para te dar proteção, foi buscar os Espíritos Santos, e os Espíritos Santos estão onde tem dor, onde tem fome, onde tem miséria. Às vezes a dor é moral, não é física, não é da fome, mas é a dor da fome, sim, de sentido para a vida. Como tu cresce, né? Os irmãozinhos que perderam o prazer de viver, a alegria de viver. Então vamos lá? Paciência como fortaleza. O que esse Agostinho diz sobre isso? É uma forma de fortaleza, escreve ele. É um grande dom de Deus que nos faz suportar os males de forma pacienciosa, imitando, né, a vida inefável, né? É paciente com os maus, não perde paciência com nada. Quando você tem esse dom da fortaleza, você é paciente com os maus. No segundo, dos mártires, olha que coisa linda, tá? É a coragem dos mártires, que quando você é incompreendido, caluniado, etc., pelos familiares, porque você está no centro espírita. Você fica sozinho,
Agostinho enfatiza que tal força divina em corações humanos provém do Espírito Santo, não de nós mesmos. Sofrer todo esse martírio de incompreensão, intolerância, quase que crucificam-nos. Não é verdade? Socialmente, a gente é meio crucificado, sim, mas aí vem o dom da fortaleza para que a gente suporte. E aí ele fala da perseverança final. Então, a paciência como fortaleza, a fortaleza dos mártires, e no terceiro ele fala da perseverança final. Agostinho considera a perseverança até o fim como o dom máximo da fortaleza, necessário para permanecer em Cristo perante as tentações da vida. Então, só vamos vencer nossos defeitos, nossos vícios, nossas dificuldades, se perseverarmos. Então, o dom da perseverança. Por isso que ele falou da paciência e da perseverança, como os dons principais que nos dão esse dom da fortaleza, mas que é dado pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos nos ligar a Ele, precisamos entender que isso vem de fora para dentro de nós. Compreendam. E agradeçam. Olha, Espírito Santo, onde o Senhor foi agora? Me abandonou aqui? Geralmente ele deixa a gente nas horas mais difíceis, viu? Tô brincando. E depois da perseverança, né? Que é perseverar, é ver, né? Perseverança, esperançar, tá? Que é o primeiro lá, paciência com fortaleza, fortaleza dos mártires, que tem coragem de viver até o fim, não larga o caminho. O marido vai embora, trai, diz que é porque a mulher não está em casa, entendeu? Não, trairia de qualquer jeito, né? A fortaleza contra os vícios, aí é o principal. Por que a gente consegue vencer? Tabagismo, alcoolismo, sexualismo, sensualismo, sabe? Bebida, vício do álcool, drogas, etc. É o dom que liberta o coração do torpor e do medo. O que faz a gente procurar esses desvios? O torpor e o medo. Permitindo colocar em prática a palavra de Deus com alegria, enfrentando o mal com a coragem da fé. Olha isso. Que lindo. Ai, já estamos quase no final do nosso, quase não, já estamos no finalzinho, temos aí alguns minutinhos para a nossa oração. E a gente então, tá? A gente falou rapidamente então sobre os principais pontos do pensamento deste dom da fortaleza em Santo Agostinho. A paciência que faz nos manter, o martírio, né, olhar para ele com naturalidade, porque a gente é mártir e não é compreendido. Chegará aos tempos que isso não acontecerá mais, né? Espera, calma, perseverar, né? Agostinho considera até o fim como o dom máximo da fortaleza. Quando você persevera e nada te derruba, você continua. Sabe a história de Quinto Varro, naquele romance de Emmanuel? Lembra que ele perde a esposa, depois perde o filho, aí ele não tem o que fazer porque está ameaçado, ele vai para um canto e lá ele desenvolve a espiritualidade, atende todo mundo, e um dia chega a ex-esposa, chega o filho, lembra? Procurando um senhor que benzia, que medicava e tinha palavras de cura, procurando o sobrenatural. E é ele. Quer dizer, trabalha, você quer que seu marido volte ao lar, você quer que seu filho tenha uma vida, trabalhe, opere. Isso verterá sobre ele um dia. Ele lembrará de onde foi minha mãe, por que minha mãe ficou assim, sabe? Isso fará com que eles retornem e façam seus caminhos. Meus queridos, e faz você vencer os vícios. Então, lembrando que o mais importante da lição de hoje é saber que a nossa força vem do Espírito Santo e eu preciso me santificar para encontrar Ele? Não, Ele quer a gente pecador, meia boca, sabe? A gente é meia boca, né? Mas Ele olha para a gente e fala, não, é esse mesmo que eu quero. Não é? Porque a gente não tem boca inteira, então Ele tem um pedacinho de boca para poder tocar na nossa boca, falar, né? Não estamos acometidos daquela, sabe, jactância, né? Dos sábios. Ai, pelo amor de Deus, foge, viu? Sai correndo. Boa tarde, Senhor, com alegria por esses ensinamentos nós fechamos o encontro de hoje.
fortalecidos pelo Santo Espírito de Deus, através da espiritualidade amiga de entes queridos de nossas vias do passado, das nossas famílias, ou seres de muitas vidas atrás que nos acompanham, compassivos e misericordiosos, sustentando a nossa vida. Gratidão por esse texto lindo. Agostinho, bispo de Hipona, onde esteja, nós endereçamos a voz, a nossa profunda e autêntica e grandiosa gratidão por seus textos tão atuais, tão necessários depois de tantos séculos. TV Mundo Maior, Fundação Espírita André Luiz, nós te amamos. Amamos você que nos escuta e participa conosco de verdade. Até mais. Você acompanhou Caminhando com Jesus.